A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos. Traremos nesse momento uma reflexão bíblica breve, baseado no texto da Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, dos versículos 11 ao versículo 14, sobre o tema manifestação e a operação da graça de Deus. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A graça, alguém já diz que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, primeiramente, a misericórdia de Deus é a mão de Deus retendo o castigo merecido aos homens. E a graça é a mão de Deus concedendo aos homens o favor imerecido, o que o homem não merece. É uma reflexão que alguém já fez dessa forma e eu admito que é bom para a gente entender a misericórdia e a graça. A graça de Deus, ela estava oculta nos tempos passados, se referindo à história do Antigo Testamento, mas manifestando-se sutilmente, mas ela agora é manifestada abrangentemente. Ela se manifesta poderosamente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, trazendo dois aspectos: salvação para o perdido e educação para o salvo. E ela tem uma operação com propósito duplo, um propósito terreno. O propósito terreno é que o homem alcançado pela graça seja educado, ou seja, capacitado para abrir mão, para render suas vontades à vontade de Deus, pois a vontade humana, ela reage contra a vontade de Deus por causa do pecado, e o nome disso é soberba da vida, conforme 1 de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. A soberba da vida é a vontade humana acima da vontade de Deus e de qualquer outra coisa. O homem diz: a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A vida não é do homem e o homem não faz da vida o que quer. Todavia, o homem que encontra Cristo, que teve um encontro com a graça de Deus, ele recebe de Deus o poder para rejeitar as paixões mundanas, rejeitar a impiedade e viver no presente século sensata, justa e piedosamente. O propósito de Deus em Cristo pela graça é chamar o homem do estado de pecado e formar um homem, um grupo, a igreja, no caso, que é o grupo de pessoas em geral, que são especificamente, exclusivamente de Deus, que se entregaram para Deus e vivem exclusivamente para Deus no presente século, né? Purificando, o versículo 14 diz, deixando a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Então, Deus, a graça de Deus nos educa para sermos um povo exclusivamente de Deus. Essa é a vontade de Deus, ter um povo exclusivamente seu. E, para concluir, o propósito eterno da graça começa com o arrebatamento da igreja. O versículo 13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande e Salvador, nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, a graça tem efeito. A graça se manifestou na pessoa de Jesus. A graça tem um efeito para o presente século: resgatar o homem perdido, educar o homem salvo, para rejeitar o mundanismo e tornar-se um povo exclusivo de Deus, aguardando a eternidade que se dá pelo advento do arrebatamento da igreja. E você é chamado para isso. Se você não é crente, Deus quer lhe salvar, Deus quer lhe alcançar por essa graça. Abra mão da sua vontade, entrega a sua vida a Deus, receba a vontade de Deus e viva pela vontade de Deus, e você vai estar fazendo parte desse povo exclusivamente de Deus. E dessa forma estará aguardando a manifestação do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que há de vir. Ele virá. Jesus está voltando e ele quer lhe levar
João capítulo 14, do 1º ao versículo 3, o Senhor diz que foi preparar lugar e voltará e levará os seus, o povo seu, exclusivamente seu, para estar com ele. Em 1 Tessalonicenses 4:17 diz: e estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo. Amém.